Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Já tem bastante tempo que a gente não vem aí com uma reflexão teológica. Acho que deve ter aí, sei lá, quase 2 meses que a gente não faz um vídeo falando acerca de temas de reflexões teológicas e que é relevante, né? Ou quase relevante, alguns nem tanto, mas que é importante para o nosso aprendizado. Antes de estarmos falando qual é o tema dessa reflexão, eu quero dizer a você o seguinte, que você se inscreva no nosso canal, tá? Quando você for assistir os nossos vídeos, né? Ou escutar áudios, porque às vezes a gente compartilha mensagens de pregação em que eu só gravo áudio e aí eu posto no YouTube. Aí se inscreva lá no nosso canal se você gostar. Também eu quero lhe dizer que é muito importante que você coloque o seu joinha, porque quando você coloca o seu joinha, o YouTube ele acaba reproduzindo, né, a mensagem, e se você tem plena convicção de que tudo aquilo que a gente tem falado, ensinado, é bom para o corpo de Deus, traz crescimento espiritual, então você também é um parceiro nosso, tá ok? Então faça isso, é muito importante. Eu não canso de dizer, e é muito importante também, porque todos nós sabemos que às vezes nós somos exigentes, né? E temos que ser exigentes. Mas às vezes, por causa da nossa exigência, a gente acaba deixando de absorver informações importantíssimas para nós, não é verdade? E tem gente que é muito exigente com relação à qualidade do som, à qualidade do vídeo, ou até mesmo a forma como aquela pessoa está falando. E eu, desde criança, fui muito gago, era bem gago, mas graças a Deus melhorei bastante depois que eu me converti a Cristo, mas ainda ficou sequelas. Então, às vezes, acontece, né, de nós, no meio da mensagem ou da explanação teológica, gaguejarmos, e isso não é, como é que eu vou dizer, nervosismo nosso em hipótese nenhuma. É uma falha que ainda eu tenho e que infelizmente eu vou carregar até o retorno de Jesus ou até a minha morte. Então, acredito isto, quero falar qual é a reflexão teológica, né? A reflexão teológica tem o seguinte tema, né? É bíblico utilizar bloco de carnaval para evangelizar? Isso é válido? Vamos começar com essa reflexão teológica lendo um texto que, segundo quem acredita nesse tipo de evangelização, nesse tipo de estratégia, usa muito, que é o de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 22, que diz assim, Paulo falando, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para ganhar os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação, para que de todos os meios chegar a salvar alguns. Não é verdade? Então esse texto fala de estratégias do que o apóstolo Paulo usava para conseguir atingir a todos, tanto a gentios quanto a judeus. A primeira coisa que nós temos que tentar buscar dentro do texto é quais eram essas estratégias que o apóstolo Paulo usava. Né? E para isso a gente tem que ler todo o livro de Atos, né? E todas as epístolas que ele escreveu. Né? Então a gente começa falando o seguinte, a principal estratégia que ele usava, que ele começou a usar, era exatamente a estratégia que havia na religião judaica. Né? Teve uma hora que ele raspou a cabeça, né? Que era um voto, que era um costume judaico, para ver se conseguia alcançar alguns judeus. Então, a maioria das estratégias, biblicamente falando, que está lá nas suas epístolas e no livro de Atos, se refere à cultura judaica. E na cultura judaica, todos nós sabemos que não havia nenhuma questão pagã, né? Nenhuma festa pagã, nada que se referia ao mundanismo, ao paganismo. Né?
Existe alguma estratégia com relação aos gentios? Existe, né? Que é aquela que ele pega uma figura de um Deus desconhecido, né? Utiliza aquela cultura ali, né? De que os gentios acreditavam e pega ele e coloca na figura do Deus eterno, né? Que não havia imagem, que era desconhecido. Então ele pega isso como estratégia e elabora uma mensagem acerca disso. Mas, curiosamente, quando você vai estudar até mesmo essa questão, você vai ver que isso tem um fundo judaico, né? Há um fundo judaico dentro dessa cultura do Deus desconhecido, né? Então, o texto ele não nos esclarece pormenores quais eram essas coisas dos gentios que ele usava. Entretanto, é muito interessante a gente partir do princípio de uma hermenêutica bastante clara, que diz assim, né? Ele falando, e fiz-me como judeu, aí eu vou ler o outro versículo, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Como? Ou seja, ele não estava sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, havia um limite, né? Ele usava algumas estratégias gentílicas, mas com limite. Ou seja, ele não poderia deixar de observar as leis advinda de Cristo que o impedia de usar alguma coisa. Partindo desse princípio, por exemplo, da mesma forma que existe o carnaval hoje, a festa da carne, né? E muitas outras coisas, né? Naquela época também existiam festas pagãs, né? Semelhante ao carnaval. E é inconcebível a gente imaginar o apóstolo Paulo pegando aquela cultura para pregar o evangelho. Não há nenhum texto bíblico ele falando acerca disso, porque há limites até para a questão da evangelização, né? Dito isto, né, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, que é algo bastante interessante, que mostra do porquê nós não podemos nos vestir, nos caracterizar, não é, com um bloco de carnaval e se aliançar, porque na minha visão é uma aliança. Ainda que tenha o nome gospel, ainda que tenha o nome de evangelismo, quando você adentra ao carnaval, né, como um bloco gospel e ali dança, e ali faz uma série de situações como se estivesse se unindo com ela, na minha visão cai dentro desse texto que diz assim, 1 Coríntios 6,16. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os usarei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Né? Ainda que você esteja dentro de um bloco de carnaval com o nome de gospel, pregando o evangelho, você está dentro de uma avenida, não é? Se vestindo com as mesmas roupas, não é? Que o mundo se veste. Não é? Não roupas no sentido de nus, porque a gente sabe que, como é em tese um bloco de carnaval evangelístico, a maioria deles não vai vestido como de índio ou com uma fantasia ou coisa parecida. Mas o bloco gospel em si não deixa de ser uma fantasia, né? Onde eles estão, em tese, participando, né? Como se fosse um membro do carnaval, né? Com outro nome, com uma outra roupagem, né? Mas está se vestindo daquilo. Então, na minha visão, essas estratégias acabam caindo dentro desse contexto. E o texto é claro em dizer que Deus, que nossos corpos não podem se unir com uma meretriz. Né? E o último texto, que é um texto muito bonito, mas pouco visto, é o Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, que diz assim: Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis, ou seja, em outras versões diz, não tomai a forma, não fique igual, não tomar a forma, não fique igual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, nós temos que nos transformar a cada dia, não é transformar o mundo, embora o Evangelho possa transformar o mundo, mas o texto ali está falando de nós nos transformarmos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, em outras versões da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Né? Então, o apóstolo Paulo ali em Romanos, ele está ensinando de maneira muito clara que nós temos que fazer de tudo. A igreja como um todo, né? Não se parecer com o mundo, ou seja, não tomar a forma dele. E a partir do momento que a gente vai adquirindo estratégia em cima de estratégias que são especificamente mundanas, traz para a igreja, né, acaba fazendo com que a igreja não tenha nenhuma diferença do que o mundo é. Ah, mas eu não posso usar algo do mundo? É impossível nós não usarmos coisas que existem no mundo. É impossível, não tem como. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade e tem coisas que de fato a gente tem que usar e muitas vezes somos obrigados a usar. Mas só dentro de uma perspectiva em que nós não temos condições de não usar, que é diferente. Tem coisas do mundo que não há como não usar, né? E aí para isso nós precisamos lançar a mão. Mas mesmo assim precisamos analisar para saber até que ponto nós podemos usar ou não. Vai fazer alguma diferença por evangelho usar bloco de carnaval para evangelizar? Lógico que não. Porque até onde eu sei, até 20 anos atrás, que é quando começou essa moda, né, o evangelho não precisou disso para ganhar almas. E, no entanto, o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro, né, sem precisar usar essas estratégias do mundo. Ou seja, nós estamos vendo, como é que eu vou dizer, a cada dia a igreja caindo no mesmo erro que a igreja católica caiu, que foi de usar de estratégias para ganhar os pagãos e aí misturou o paganismo dentro dela e agora não tem como mais sair. Tá ok? Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí, alguma reflexão, né? Mais uma vez eu digo, né? Não é que a gente vai ser alienado do mundo, não é que a gente não possa usar, mas precisamos prestar bastante atenção nisso. O teólogo Augusto Nicodemos, ele tem um vídeo no YouTube que fala muito bem acerca disso, né? Então ele dá uma explanação teológica bastante interessante e convincente contra essas práticas, embora eu não concorde com tudo, né, que ele diga, mas é muito interessante, tá ok? Compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva no canal, graça e paz, Deus te abençoe, amém.